Sétimo ano, voltando, aula 2. A gente está nessa temática que é fim do feudalismo para a Idade Moderna. A gente está indo devagar. Nosso foco é a reabertura comercial. É esse movimento do comércio. Eu continuo aqui com minhas lindas especiarias, no caso aqui são pimentas, alguns pontos que vão ser abordados. Outra questão, antes mesmo do comércio mais forte de produtos orientais, foram as feiras. No final da Idade Média, a gente tem grandes feiras. Uma das mais famosas ficava na França, numa região chamada Champagne, que chique, né? Mas é o nome de uma região. Se você for à França, você pode conhecer, por exemplo, o Castelo de Champagne. Existe até os dias atuais. Essas feiras eram lugares de trocas. Então, aquela classe social que estava surgindo, chamada burguesia, esquece o rei por enquanto, essa classe social chamada burguesia, ela está se fortalecendo. Ela começou com artesãos, que nós já falamos, sapateiros, padeiros, todos eles aí possíveis, ou seja, artesãos, pessoas que trabalhavam, confeccionavam coisas à mão. Esse burguês, ele tem um dilema muito sério. Lucrar era considerado pecado para a Igreja Católica, mas chega um momento que ele começa a acumular lucros. E nós já falamos sobre também. Ele começa, então, a emprestar dinheiro a juros. Isso não é uma coisa legal para a Igreja Católica, tá? Considera isso uma usura, um grande pecado. Na verdade, a Igreja achava que você deveria apenas fazer trocas comerciais. Mas o lucro em si seria um tempo não válido, não correto para Deus. Por que não seria correto? Porque no livro de Gênesis está escrito que o homem deve ganhar o pão com o suor do seu rosto. E o lucro seria uma vantagem sobre um determinado produto. E você não estaria, então, ganhando com o suor do seu rosto. Você estaria explorando a pessoa que está comprando. Esse comércio se fortalece, vamos ter grandes feiras. O capital, as moedas vão começar a circular, mas o burguês começa a ter um grande problema ali, por volta do século XIV e XV, que são assaltos nas estradas. Ele tinha que pagar o imposto cada vez que ele entrava num feudo, numa cidade, depois pagava novamente na saída. Ele tinha um outro problema, que era sistema de pesos e medidas. No feudo A, 1 metro era desse tamanho. No feudo B, 1 metro era desse tamanho. No feudo C, 1 metro era desse tamanho. Estou dando assim uma suposição a vocês. Isso era muito complicado. Você precisa de uma padronização. Estava acontecendo também um movimento político. Em alguns lugares estavam surgindo reinos. Peraí, ainda não está surgindo reinos, mas vai se fortalecer a figura do rei. Tá? Através de casamentos, através de uniões, através de guerras, a gente ainda vai estudar passo a passo, mas de uma maneira geral vai surgir uma relação muito importante para a gente. Aí no final do século XIV para o século XV, a união da burguesia, que são os comerciantes, com a figura do rei. O rei precisa da burguesia porque o rei precisa ter um exército forte para se fazer respeitado. Para ter um exército forte, ele precisa de dinheiro, ele precisa de capital, ele precisa manter esse exército. A burguesia, por sua vez, quer cada vez mais lucros, ela quer lucrar cada vez mais. Ela precisa de uma moeda única. Por exemplo, nós moramos no Brasil, a nossa moeda única é o real. Se eu estivesse falando agora da Europa, do continente Europa, eu poderia usar a moeda única que eles têm, o euro. Ou se eu estou falando no caso da Inglaterra, eu posso usar a libra. Então, a moeda facilita. Outra questão que a burguesia precisava, segurança, ela precisa ser protegida. Um único sistema de pesos e medidas. E por último, um imposto único. Imposto, palavra que dói na cabecinha. A burguesia também quer um imposto único. Então, nós vamos começar agora um assunto chamado centralização, formação dos estados nacionais. Hoje tem um nome bonito,
de país, vocês vão estudar lá em geografia, nação, mas foi bem devagarinho isso, tá? Essa noção que a gente tem hoje de país é uma noção muito recente. O que a gente vai ter primeiro é a famosa centralização de estados. E tudo isso está diretamente relacionado ao comércio, especialmente ao comércio de produtos orientais. Então, recapitulando, a gente está começando a ver a união entre a figura do rei e a figura da burguesia, ao mesmo tempo que está fortalecendo cada vez mais o comércio de especiarias. O mar Mediterrâneo tem um probleminha. As cidades de Gênova e Veneza vão passar a ter o monopólio, a exclusividade, vão mandar sozinha no pedaço que é o mar Mediterrâneo. Ops! Como os outros farão. Beijos! Vai ter material postado.